eu vou dar ênfase nas religiões afro-gaúchas com base nas religiões, no conceito da matriz, para que a gente possa dar um pouco de conceito alinhado com a matriz. O conceito de ancestral, aqui no Brasil, o pessoal entende que ancestral são todos aqueles que morreram, até os filhos. Então, a gente precisa entender uma coisa, que ancestral são muito longínquos, aqueles que já, assim, não, são muito distantes da nossa ascendência, tá? Os ancestrais, eles estão veja, numa posição, num patamar de um personagem muito importante ali dos nossos... Os ancestrais, eles são muito mais distantes, então eles muitas vezes estão até ligados. Veja, eu vou dar um exemplo. Os nossos antepassados, como o pai Valdemar, o meu pai de santo que faleceu, e alguns que antecederam, eles estão próximos, ou seja, eles desencarnaram há pouco tempo. E eles acabam tendo um papel ali importante, mas eles não estão tão... Não há uma lenda sobre eles e toda uma mítica sobre eles, fazendo com que eles estejam nos trazendo essa questão. Por quê? Se nós temos uma ancestralidade, se nós temos um ancestral, por exemplo, o pessoal confunde muito um orixá ancestral com os ancestrais. Bom, então vamos rasgar já de uma vez, vamos falar e pronto. Primeiro, um orixá ancestral não é um egum. Isso é uma confusão que muita gente atual tem feito. As divindades ancestrais, geralmente, elas estão ligadas a um clã, a uma idilé, uma comunidade a qual está ali sendo cultuado, ou seja, uma divindade fundadora daquele segmento. Então, a gente está falando com uma ancestralidade que vem longínqua, que vem de séculos, e até que foi divinizado. Os antepassados são aqueles que estão mais próximos, que estão ali, que faleceram, que fazem parte da nossa idilé, da nossa Ebi, tá? Eu não uso o termo Goa porque esse termo ele foi criado para dizer que Goa seria família, mas não é, tá? Então não entra no idioma, a gente tentou pesquisar, não achou também, então eu evito usar o termo Goa, que é o que todo mundo tem usado hoje, a maioria das pessoas tem usado. Então, vamos lá. Ebi é família. Deixa eu ver, Idilé é um clã, tá? Então, uma divindade está ligada a essa Idilé, ou esse clã, fazendo com que ele seja cultuado, venerado ali durante anos, séculos, ali, décadas, naquele grupo ali, naquela família, naquele clã. Então, é importante a gente entender que o ancestral, ele está longe, ele é divinizado, ele está ligado a ou um culto de Egum ou a um culto de orixá. Porém, um orixá não vira Egum. Um orixá ancestral não é cultuado no balé, gente. Isso é importante a gente entender. Há rituais que podem estar ali vinculados com um determinado orixá, ou que o orixá ele está ali presente em algum momento, mas ele não está assento no balé. Ele não vira um Egum e nenhuma nação é regida por um Egum, porque se fosse todos os ali
todos os, eu vou chamar de Araorum, habitantes do Orum, os seres espirituais, seriam Eguns. E o Egum é falando daquele o ser vivo que partiu para o Orum, ok? Eu fico pensando porque eu fico limitado com algumas palavras. Se eu usar algumas palavras aqui, eu terei problema com o TikTok. Ele me dá uma bloqueada, ok? Ancestrais. Primeiramente, Ibalé, tá? É o local aonde a gente cultua a memória dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Esse termo de nós falarmos de cultuar nossos ancestrais, estamos nos referindo a alguém da família muito distante que fez muitos feitos, muito honrado, muito ali, que fez muito por aquela comunidade para crescer, para ser lembrado e estar ali presente. Então, ele é cultuado, ele é divinizado, é cultuado, ele está ali no Ibalé sendo cultuado. Algumas pessoas chamam Igibalé. Gente, o G e o B, eles não pronunciam separados, é Ibalé, tá? Então, quando a gente for pronunciar, evitar de falar Igibalé, tá? Então, só para dar um toquezinho, não sou professor do idioma, mas isso é uma coisa que vale a gente ficar atento, tá? Veja, então, os terreiros de Egungun, há um local, há um culto, eles possuem elementos daquele indivíduo que partiu para o Orum, ok? E que é cultuado como um Egungun. Para isso, eles precisam do matéria orgânica, né, do indivíduo, que chama Egungun, tá? Egungun, não Egungun. E eles, através dessa matéria, eles acabam fazendo o culto, porque eles precisam da matéria daquele indivíduo para poder praticar o culto. Bom, isso aqui é a parte deles. No Batuque, nós temos o culto à memória do indivíduo que partiu por Orum, tá? Por que é o culto à memória? Porque não tem os elementos ali, na sua maioria, não consegue, para praticar o culto ali do indivíduo. Bom, eu estou falando de elemento do próprio indivíduo que será cultuado. Não adianta a gente pensar em sair e lá pegar qualquer um, e no cemitério mesmo, não tem problema falar, e pegar qualquer indivíduo ali e levar para o coisa. Isso é totalmente proibido, não tem resultado algum, pelo contrário, está trazendo alguém que não sabe a índole dele, não sabe se pode lutar contra a própria religião, às vezes é de uma religião que não aceita as casas de batuque, ou casas de umbanda, ou casas de quimbanda, e vai causar problemas ali com aquela idilé, toda a idilé, todo aquele clã, porque não é, quando se assentam em Balé, ali não é só para orientar, proteger e defender aquele templo, mas toda aquele clã, os filhos, os netos, toda aquela família ali vai usufruir desse Ibalé. Então, assim, as pessoas têm um conceito, às vezes, vamos lá, vamos cultuar ali, vai no cemitério e pega qualquer coisa lá e traz dentro de casa e começa a cultuar. Não sabe quem é que está ali. Isso, além de ser um equívoco, isso contamina toda aquela comunidade. Acaba trazendo danos energéticos gigantescos. E filosoficamente é totalmente desconcertado, tudo atrapalhado.
Pai Christian fez uma pergunta. Isso seria o tal furibalé, pegar de alguém no cemitério? Não. Primeiramente, furibalé é botar a cabeça no chão. Não tem nada a ver com egum, não tem nada a ver com isso. Gente, furibalé é quando a gente se ajoelha e põe a cabeça no chão. O ato de fazer isso chama furibalé. Não sei por que começaram a usar o furibalé para isso. Então, evitem usar, que é totalmente inadequado, tá? Eu sugiro que façam isso, porém, são livres para fazerem o que desejarem, ok? Mas furibalé quer dizer é o ato de pôr a cabeça no chão. Quando vem um orixá, a gente cumprimenta e abaixa para pôr a cabeça no chão ou sem bater a cabeça, entendeu? Então, esse ato chama furibalé. Sim, é um perigo mexer, assim, é uma coisa que as pessoas não deveriam estar fazendo. Mas ir lá, pegar um desconhecido e trazer para casa, não tem finalidade nenhuma. Não é um ancestral. Então, ele nem deveria estar no Ibalé de ninguém. Entendeu? Por quê? Porque o Ibalé você cultua seus ancestrais. Não se senta Ibalé com filhos também. Acabou. Filho é descendente. Não é ancestral ou antepassado. Então, isso é importante a gente esclarecer. Não se senta em balé com descendentes, só com ancestrais. Ponto. É possível ter um ipim. Ipim é uma partícula de um balé, onde está sendo cultuado determinado indivíduo, levar para um filho ou para um neto? Sim, é possível. Tá? Porque aquele antepassado não está ali preso naquele ibalé daquela família. Então, pode tirar um ipim ali, levar para um, para dois, para três, que ele vai responder ali em todos eles, ok? Javier de Oxum, não, Pai Christian, do balé e furibalé são gestos de saudação. Justamente, Javier, do balé, tem outro nome, do bulé, do bulé. Do bulé, é o ato de se esticar no chão para cumprimentar o orixá. E furibalé é colocar a cabeça no chão. São gestos de saudação. Uma outra coisa, o Yorubá eles não beijam na mão. Esse ato de beijar a mão, de trocar a bênção beijando a mão, ele vem do cristianismo. Pai Christian de Xangô. Tem pai de santo aqui que corta coelho aqui na cidade para o tal furibalé. Furibalé é o ato de pôr a cabeça no chão. Este é o nome. Não tem ligação nenhuma com o Ibalé. Nada. É o ato de pôr a cabeça no chão. Ok? Pai Christian de Xangô, pelo lado de Exu. Veja, eu prefiro a gente ficar no tema do Egum, não ir para outro segmento para a gente não sair do nosso conceito. Só reiterando que furibalé é o ato de bater a cabeça no chão. De bater a cabeça no chão, de pôr a cabeça no chão. Quando a gente usa alguns termos que para a gente é normal e parece ser, vem na cabeça, parece que a gente está expressando com clareza, chega para um leigo, chega a ser aquele negócio, falar, bater a cabeça no chão. Eles pensam que é socar a cabeça no chão e rachar. Mas não tem nada a ver. Isso aí. O ato de bater a cabeça no chão a gente não está batendo na cabeça, a gente só está encostando a cabeça levemente no chão, pedindo agô ao orixá, pedindo bênção ao orixá, pedindo clareza. E acabam, às vezes, vindo na cabeça do pessoal algumas coisas por falta de conhecer os nossos costumes. Javier de Oxum em Pondá. Dentro do batuque só é preciso algum elemento se fosse aquele ancestral, só modo de... Espera aí que faltou aqui. Exemplos, óculos. Javier, precisaria assim.
roupa, joias, um óculos, um brinco, um anel, não seriam elementos suficientes para o culto de Egungun. Ele pode compor o que está ali, mas precisaria de um elemento do próprio indivíduo para poder fazer. Paramentos, tipo joias ou uma aliança, alguma coisa, não serviriam para o culto, tá? Clayton, e o balé flutuante existe no mato? Não seria a questão de um balé flutuante, tá? Eu entendi a expressão, entendi que assim, ele pode ser movimentado. Mas, sim, é possível, quando não se tem o ibalé, vai no mato ou no próprio pátio, abre, faz o que tem que fazer, limpa ele e fecha novamente. Acabou. Pode abrir direto na terra, entendeu? Então, isso era feito antigamente. O costume antigo fazia isso. Então, não tem problema fazer no próprio pátio. Aí só precisa realmente saber como fazer e como ali trabalhar com eles para depois despachar. Porque o que acontece? Se não for bem elaborado, se não fizer direitinho, depois fechar, a, toda aquela energia, toda aquela função, vamos dizer, ela ainda continua ali e pode chegar a causar algum tipo de problema ali para o próprio terreiro. Javier, falando do batuque. Então, mesmo no batuque, essa questão de óculos ou elementos, eles acabam não sendo suficiente para fazer o rito, porque eles pertenciam, mas não eram a pessoa. Para o caso de um rito, há necessidade de ser o próprio indivíduo, entendeu? Então, se tem necessidade de mais elementos. Ali eles podem compor o que está ali, mas, tipo alguma joia, roupa, alguma coisa assim, para compor o que já está sendo, tá? O que está presente. Cleito, muito obrigado pela explicação. Cleito, né, novamente, precisaria tipo do DNA da pessoa, cabelo, né? Precisaria do DNA da pessoa, senão não teria ali nenhum elemento para que pudesse dar continuidade. Pai Christian de Xangô, tem alguma nação que não cultua balé? Olha, existe o seguinte, a Cambina, eu chamo de Cambina ou Cambine, porque era como os antigos falavam, e isso o próprio Norton afirma, que antigamente o povo falava Cambina ou Cambine. A Cambina é a que tem elicento e faz mais funções, mas não é um segmento que começa ali com Egum e termina com Egum. Ela só tem essa função ali de Egum. Por quê? O rei dela, ou o principal orixá dela, é um orixá, não é Egum. Apesar de que tem segmentos que entendem que seria um Egum, mas um orixá não é regido por um Egum. Se o Kamuka fosse um Egum, aí tudo que estaria dentro do quarto de orixá não seria um quarto de orixá, seria um quarto de Egum e seriam Eguns também. Então, isso é uma coisa que precisa ser esclarecida para os leigos e para as pessoas que estão presentes também. Tá? Aí nós encontramos que, veja, o Custódio, o Alexandre Custódio, ele fez bastante pesquisas, ele publicou muitas coisas para a gente, inclusive ele já faleceu, mas deixou um monte de trabalho aí importantíssimos para a gente. O Alexandre Custódio, só um minuto. Perdão, eu fui ficando rouco e o Alexandre Custódio, ele fez ele registra que o Oió-Bagã, ele era do Oió-Bagã, e ele fala que antigamente o Oió não tinha balé. Ele fazia no mato, ele abria e fechava e fazia no mato, tá?
Aí eu tenho outros registros também de outros pesquisadores que informam semelhante. Então, veja, é possível fazer ou no mato ou no pátio o balé e não ter licentro. A cambina, ela é a que mais tem, mas nem todos são obrigados a fazer. Então, por isso que eu falei que, às vezes, numa família, um deles tem e os irmãos ali usufruem desse axé. Ok? Que é o axé do balé. Rafaela, boa tarde. Rafaela C. Boa tarde, a bênção. Ela abençoe, tá? E sua bênção também. Qual é o tema da live? Nós estamos falando sobre ancestrais e antepassados. Aí nós estamos no tema sobre o que envolve a ancestralidade e os antepassados também. Biloiá, boa tarde, irmão, boa tarde também. Sejam bem-vindos todos e a bênção dos mais velhos e a bênção dos mais novos. De nada, Rafaela. É mais César Mapelli Vidal. Sobre a visão do Egum no Batuque, ser diferente da visão de Egum em outras filosofias da diáspora. César, é o seguinte, não é que no Batuque é diferente a filosofia e o entendimento e o conceito do Egum. É em algumas famílias que é diferente, porque o conceito de Egum é um só. É que algumas famílias entendem diferente. Enquanto o Egum é o próprio indivíduo, outras famílias dizem que Egum seria o orixá daquele indivíduo. Só que o orixá não morre, o orixá não tem osso e o orixá não é cultuado no Ibalé. Então, a gente precisa informar o seguinte, algumas famílias têm um conceito sobre o Egum, respeitamos. Só que o Egum é o quê? É o próprio indivíduo. Isso eu preciso ser claro e honesto com vocês. E eu preciso falar diretamente o que é. Eu não posso concordar com uma coisa que não está alinhado e que não condiz nem com o culto e nem com a filosofia. Entendeu? Então, assim, com todo respeito, carinho e amor às pessoas que pensam diferente, tá? Continuem pensando, continuem fazendo, mas eu preciso informar que um orixá é um orixá, ele não vira Egum, e que um Egum é o próprio indivíduo, ok? Se a filosofia está confusa, os ritos e a religião, ela é desconexa. Ela precisa estar alinhada para que a filosofia esteja alinhada para que os rituais e a religião esteja fortificada, esteja estruturada. Biloiá, é muito importante ter mais pessoas que entendem do assunto e tragam conhecimento sem expor o segredo. Justamente. Eu não estou falando sobre como fundamenta, não falei o que precisa, não falei aonde está isso que pode ser usado. Por quê? Porque isso faz parte, é um AUO, é um segredo de fundamento. Mas dentro do batuque tem um elemento, só que as pessoas esqueceram. Há casas que seguem o costume antigo, que preservam. Há casas que mudaram o costume. Então, veja, a liberdade das pessoas e por ser uma religião que não é codificada, então deixa aberto para que as pessoas possam mudar os rituais e os conceitos conforme entenderem. O que tu falou aqui em cima. Então, podemos chegar à conclusão que o melhor caminho para chegarmos a uma coerência é por meio da filosofia religiosa. Justamente, a filosofia religiosa é o pilar de toda a religião. Se ela for confusa, a religião e ali a família, os ritos, são todos confusos. Pode ter certeza.
A filosofia é o pilar central de tudo. Então, assim, o que, que acontece? Um sacerdote, ele precisa saber e decorar os ritos. Ter uma boa índole, ter um iarerê, um iaperê, ou seja, ter a boa índole, um bom comportamento para poder praticar e ter apoio dos orixás. Sem isso, os orixás não dão apoio a sacerdotes que não têm uma boa índole, que não têm uma boa conduta. Os sacerdotes precisam saber os ritos, mas há necessidade deles explicarem aquilo que eles praticam, é entender a filosofia. Por muitos anos, eu vivo falando aqui que os antigos, a gente chegava numa casa de religião e o pessoal não explicava as coisas para a gente, falava que a gente não tinha idade para isso, que a gente não tinha tempo para isso, que a gente não etc, etc e tal. Então, eu procuro trazer a filosofia para vocês, porque através da filosofia vocês poderão passar para os seus filhos, para os seus descendentes, um pouquinho da cultura do batuque, um pouquinho da cultura ancestral, um pouquinho da cultura aqui das religiões Afro-Sul, ou de São Paulo, ou etc, etc. Tal. Então eu trago informações, eu trago conceitos para vocês e a filosofia. Isso é importantíssimo. Para quê? Para as pessoas saberem. Hoje em dia, o pessoal, geralmente, o sacerdote, ele tem o ritualística, mas ele não tem ou ele tem a filosofia e não tem a ritualística. Então, isso é importante ter, estar equilibrado para a casa estar equilibrada, para os orixás ali conseguirem ter a liberdade e conseguirem trabalhar muito mais, com muito maior potência, potência do orixá é o axé, com muito maior axé dentro de uma casa. Oxalá abençoe. Outras nações podem cultuar Camuca? Sim, e cultuam. O povo do Ijexá, segundo o registro, algumas famílias do Ijexá cultuam Camuca. Tá? E ele seria um orixá guardião, não, por isso que ele não pegaria a cabeça dentro dessas famílias. Vamos lá. Javier, esse assentamento da Cambina não é o mesmo Xangô do povo, dos Oiós? Olha, Javier, há possibilidade de ser semelhante, porque, segundo registros que nós pegamos agora, há pouco tempo, de alguns pesquisadores que trouxeram informações de que Antoninho da Oxum era irmão do pai Valdemar. Então, assim, que os dois tiveram ali obrigações e feituras e assentamentos feitos pelo Gululu. A origem do Gululu ainda não é definida. Tem uns que falam que é de Chaparão, outros falam que é de Ogum, tem outros que falam que é de Oxalá, tem outros que falam que é de Iemanjá, tem outros que falam que é da Oxum. Não é definida. Só sabemos que não era o custódio do Chapanã, isso nós já sabemos, e que não era e que ele era estrangeiro. Bom, o que acontece? A função do Xangô do Povo, do Oió e da Cambina são praticamente a mesma, tá? Guardar a comunidade, proteger a comunidade. E tem também a questão do que uma fonte minha, o nome dele é Carlos, ele informa que no livro da mãe dele, informa que o Xangô do Povo, ou o Camuco, tinham dois nomes. Isso abre a possibilidade do um estar com o povo de Oió e o outro estar com o povo da Cambina. Ok? Então, pode haver, sim, segundo as informações dos registros, não há nada já concluso, mas há possibilidade, sim. Rafaela C. Há boatos que precisa ter cuidado para mandar o acheiro que o Ogum pode vir. Não, nada a ver. Desculpa, mas um não tem nada a ver com o outro e essa questão de Egum do Orixá não tem nada a ver também com a manifestação na missa, ok? Então, são coisas, assim, é um equívoco, isso aí não existe, tá? Existe porque ficam falando, mas não tem ligação nenhuma um com o outro. Rafaela C. O orixá subdireto
tem que ter cuidado devido a isso. Não existe esse perigo, porque um orixá é um orixá. O Egum nenhum vai pegar porque ele está com a cabeça feita ali, ele tem segurança, tem bar, a casa tem segurança, tudo isso. Só ocorreria se não fosse um orixá ali que tivesse manifestado. Egum do orixá, tá? O que chamam de Egum do orixá, não é aquela manifestação que chega durante a missa, não é isso. O Egum do orixá é o seguinte, é um termo usado que algumas pessoas dizem que a pessoa que estava viva, né, assim, ela parte para o Orum e o que acontece? Essa pessoa era iniciada para determinado orixá. Então, o Egum é esta pessoa que era de determinado orixá. Então, em algumas casas assim de culto de Egungun, é possível vermos o Egum vestido com algumas roupas, com alguns símbolos e com alguns paramentos do orixá. Mas é o indivíduo, não tem nada a ver com o orixá, gente. Isso precisa ficar bem claro. O Kamuka faz parte do Povodê? Sim, o Kamuka faz parte do Povodê. O que acontece? Segundo os relatos que estão registrados no meu livro, a Kambina Nagoya ou Kamuka na Nigéria, eles informam que Pai Valdemar era do Xangô Agodô e possuía um Kamuka no pátio. Ou seja, Pai Valdemar de Xangô Agodô possuía um Kamuka no pátio. Se o Kamuka é um orixá guardião e não pega a cabeça, então ele não pegaria a cabeça do Pai Valdemar também. Ok? Então, assim, nós temos informações que Pai Valdemar ficou famoso por ter um Kamuka no pátio. Tá? Então, veja, se ele fosse da Oxum, talvez não tivesse essa associação com o orixá dele e o Kamuka. Se ele fosse do Oxalá, ou se ele fosse da Iemanjá, qualquer outro orixá que o Pai Valdemar fosse, não teria assimilação do Kamuka com o Xangô dele. O Pai Valdemar era de Xangô Agodô e tinha um Kamuka no pátio. Entenderam? São dois orixás dentro da casa do Pai Valdemar. Aí abre uma questão do seguinte, que abre uma possibilidade, são estudos, especulações ainda, tá? Estudos, que, nesse caso, há a possibilidade de o Lodê e o Avagan terem entrado bem depois. Apesar que, vamos dizer assim, uma coisa, Kamuka é um Odê. O Bará, que está lá, o Bará o Lodê, é um Odê. Ele está no pátio. A Timboá e a Dirã são Odê. O Avagan é o Odê. Há casas até que colocam o Sapatá no pátio. É um Odê também. O Leba é um Odê. A Zina é um Odê. Só que de todos esses, eles atribuem o Lodê ao Olodê, ou seja, o dono do pátio. Ou seja, ele é o que está ali reinando. Mas vamos agora a uma outra questão. Se casas que não tem o Lodê e tem uma Timboá no lugar do Lodê, a Timboá é um Olodê também. Ela é a dona do pátio ali. E vamos agora